Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, e hoje trazendo para vocês o pré-jogo para Santos e Goiás, que acontece nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, na Vila Belmiro. Vai ter transmissão, em princípio, só do Premier, então, para quem quiser acompanhar, tem que ser aí pelo canal do Premier. E a gente vai trazer para vocês agora as informações para esse jogo. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque normalmente a gente lê, daí traz resumido para vocês, faz alguma coisa nesse sentido, mas hoje eu vou abrir aqui algumas matérias que têm informação para a gente tratar melhor do jogo. Eu estou lendo aqui a matéria da Tribuna de Santos, saiu nesse domingo, 4 de setembro, escrita pelo Bruno Lima, dizendo o seguinte: Santos pega o Goiás para frear a desconfiança e bater na porta do G6. Peixe entra em campo nesta segunda, dia 5, na Vila, com a obrigação de vencer para convencer os torcedores. E daí fala que o trabalho do Lisca à frente do Santos ainda está no início, que o Santos vai jogar pela 25ª rodada contra o Goiás, é o 7º jogo da frente da equipe, só que os 3 pontos são essenciais para que o comandante freie uma desconfiança que começa a crescer entre os torcedores do Peixe. Até o momento, o Lisca tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota à beira do gramado com o Santos. Só que as atuações do time nos compromissos têm irritado a torcida santista. Falta de criatividade e baixa produção ofensiva no empate com o Cuiabá na Arena Pantanal. Principalmente esse jogo, colocaram uma pulga atrás da orelha após o treinador ter a semana inteira livre para treinamentos. Como o Santos só está no Brasileirão, a programação do Santos tem uma semana livre de atividades no CT Pelé. E o mínimo que a torcida está esperando é a vitória com uma atuação convincente dentro de casa. E aí está falando, na porta do G6, que se os comandados do Lisca corresponderem às expectativas, dá para ver que o trabalho dele vai ter margem para evolução e que as exibições apagadas foram tropeços naturais da implantação das suas ideias de jogo. O que é normal, ter altos e baixos, e jogar melhor em casa também, que é uma característica meio que recorrente do Santos, né? Fora de casa não ir bem, em casa jogar um pouco melhor. Mas também fala que se os 3 pontos não forem conquistados, a tendência é que a desconfiança sobre o futuro do time e sobre a batuta de Lisca aumente. E a sequência de jogos do Santos pode atrapalhar ainda mais esse cenário, porque os 2 próximos compromissos são fora de casa, contra Ceará e Palmeiras. E que o triunfo diante do Goiás poderia acalmar os críticos de Lisca, fazer o Santos bater na porta do G6, que é o grupo de times que disputa a Libertadores. Aí fala que o Santos está com 34 pontos na 8ª colocação, que se o Santos ganhar vai aos 37, pode assumir a 7ª posição na tabela, desde que o Atlético Mineiro não vença o Atlético Goianiense, que está ameaçado pelo rebaixamento, jogo que vai acontecer nesse domingo às 6 da tarde. Então aqui já está falando de pressão no Lisca, do time não está indo bem e da desconfiança da torcida. É verdade, a gente tem alguns furos em alguns jogos. Por exemplo, o primeiro tempo que a gente fez bem contra o São Paulo, a gente ainda não conseguiu repetir em nenhum outro nível, né? Então, talvez seja um problema nesse momento. E aí, agora eu tô lendo para vocês a matéria da Gazeta Esportiva, que foi ontem, às 4 da tarde, falando que o Santos realizou o penúltimo treino antes de encarar o Goiás com a provável escalação. Então, vamos lá. Falando que não pode contar com o Ângelo, porque o Ângelo está na seleção sub-20 para disputar o torneio internacional em Punta del Este, no Uruguai, e só volta no dia 12. E que o Carlos Sanches também é baixo, porque está se recuperando de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, que ele sofreu na derrota para o América Mineiro no dia 14 de agosto, e ele está em transição com a fisioterapia. Mas que, em contrapartida, o Santos vai ter os retornos de Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo, que os dois cumpriram suspensão quando o Santos empatou fora de casa em 0-0 com o Cuiabá no último domingo. E que o Luan está recuperado da virose gastrointestinal, também não foi, né, não jogou contra o Cuiabá, está à disposição e voltou a treinar. Inclusive, foi utilizado pelo Lisca nos treinamentos no lugar do Carabarral. E que a provável escalação do Santos tem João Paulo no gol, Madison, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan, um quinteto ali da defesa, né, contando com o goleiro, que está se repetindo, está mantendo a sustentação e é a segunda melhor defesa do Brasileirão, então o Lisca está apostando nisso. No meio de campo, Rodrigo Fernandes, que volta, Zanocelo e Carvajal, Lucas Braga na direita, Soteldo na esquerda e Marcos Leonardo no comando do ataque. E que aqui nessa matéria não está falando, mas que o Luan chegou a treinar no lugar do Carvajal em alguns momentos, então pode ser que apareça, porém ele precisa de mais ritmo de jogo e precisa também aguentar o tranco do jogo inteiro, então talvez o Lisca possa começar com um e o outro jogar outro tempo e dividir o espaço.
Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Falando que o elenco vai encerrar a preparação contra o Goiás esse domingo, deve estar encerrando agora, e que a bola rola na Vila a partir das 20 horas de segunda-feira, 8 da noite, que o Santos está na oitava colocação no Brasileirão com 34 pontos, 2 a mais que o Goiás, que está em décimo com 32 pontos. Aí, eu vou abrir matéria do Globo Esporte para falar de ontem também, dia 3 de setembro, falando que o Santos treinou para a 25ª rodada contra o Goiás e que aqui está falando que ele fez testes e chegou a colocar o Luan como titular. Então está falando que mesmo com as possibilidades observadas pelo Lisca, o Santos deve entrar em campo com João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Anocelo, Carvajal, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Até aí, tudo certo. Falando que só o Sanches e o Ângelo não estão disponíveis. E por último, matéria de hoje, dia 4 de setembro, domingo, véspera do jogo aí contra o Goiás, que o Lisca pode ter o time ideal no Santos com o retorno de suspensos, que o treinador deve voltar a repetir a escalação que venceu o São Paulo. E daí tá falando que faz pouco mais de um mês à frente do Santos, o Lisca tá buscando o time que considera ideal, teve 7 semanas cheias para treinar com o elenco, além de contar com a chegada de reforços. Agora, com o grupo mais entrosado e com quase todo o elenco à disposição, o comandante do Peixe tem dado sinais de uma escalação que deve ser mais vista pelos torcedores santistas em campo. E aqui ele fala que a tendência é que, com a volta de Rodrigo Fernandes e do Marcos Leonardo, o Santos seja o que o torcedor já está se acostumando. João Paulo no gol, Madison, Maicon, Barber, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes anunciado, Carvajal, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Fala só da lesão do Sanches e da convocação do Ângelo, que não estão disponíveis, e que o Sanches vinha sendo titular antes das contratações de Luan e Carvajal, e que o Ângelo era sempre a opção para o segundo tempo. E tendo uma proposta de jogo mais clara e o elenco fechado, o Lisca demonstra ter poucas dúvidas sobre a escalação do Peixe. Que logo de cara o Soteldo tomou conta da posição no ataque pela esquerda e o lado direito foi preenchido pelo Lucas Braga, que poderia até perder o espaço, porque ele joga na esquerda, mas está indo bem pela direita. E aqui eu penso na questão tática, que foi uma coisa até que ele falou do Ângelo, né? Que o Ângelo não joga tanto por causa dessa questão tática. O Lucas Braga é muito bom taticamente, ele é um jogador que vai, volta, se entrega, participa. Ele talvez não seja um grande primor técnico, assim, ele tem uma técnica, ele tem uma certa velocidade, mas essa questão tática de voltar a auxiliar a marcação, inclusive eu acho que o lado direito do Santos acaba ficando mais forte, porque você tem Lucas Braga e Madison, então o Lucas Braga ajuda o Madison, que é um problema do Santos. E na esquerda, o Felipe Jonathan ficando um pouco mais para dar espaço para o Soteldo, que inclusive foi uma coisa que o Felipe Jonathan falou na entrevista coletiva que ele deu, ele deixa o Soteldo mais para frente e fala, resolve, e ele fica um pouco mais. Então, meio que a gente acaba tendo um desenho defensivo que funciona melhor. Vamos lá. E que nas laterais, mesmo com o reforço de Natan à direita e a recuperação de Lucas Pires, que estava lesionado no joelho direito, o técnico está mantendo Madison e Felipe Jonathan. E no primeiro momento a tendência é que essa dupla siga no time. E que a maior dúvida é a função de armador, que Carvajal é que está fazendo, mas Luan é uma opção, só que ele está esperando que o Luan tenha mais ritmo de jogo. E que a competição por essa vaga de armador pode aumentar, depois que o Sanches se recuperar fisicamente, que ainda tem Bruno Oliveira e Lucas Barbosa correndo por fora na disputa. Interessante ver tudo isso, porque é uma boa análise da questão do elenco, é uma análise que faz sentido, né? Até pelo momento do Santos, pelas opções que o Santos tem e também por o momento dos jogadores, né? A gente tem que esperar o Luan criar mais ritmo de jogo, conseguir aguentar jogar o jogo inteiro com qualidade, ver se ele jogando, o time também não vai perder um pouco da marcação, dessa briga, luta que tem no meio, que é uma coisa que o Sanches ele entrega enquanto ele aguenta, o Carvajal entrega enquanto ele aguenta, e a gente tem que ver se o Luan vai conseguir também entregar isso. A gente sabe que o Lucas Barbosa e o Bruno Oliveira se entregam bastante, mas principalmente o Bruninho é um pouco mais ofensivo. Então, são as opções. O Madison é bom no jogo aéreo, tanto no ofensivo quanto no defensivo, então isso pode estar fazendo a diferença para ele permanecer no time no momento, e com o time com uma defesa mais sólida, funciona melhor. Felipe Jonathan ficando mais para deixar o Soteldo jogar, também é uma opção. De repente, com o Lucas estava indo bem, principalmente no ataque e na velocidade, você perca um pouco da condição defensiva que o Felipe Jonathan tem quando ele fica mais, né? A gente tem um problema quando joga nas costas dele. Mas se ele ficar mais, daí a tendência é que tenha menos desse tipo de jogada e ele acaba se destacando. Então é isso, pessoal. Esse é o pré-jogo.
A gente tem que tomar muito cuidado com o Pedro Raul, atacante do Goiás, tem feito muitos gols. E o time do Goiás é um time que está acertadinho e está no meio da tabela, está em 10º, 2 pontos atrás do Santos. Então não é um time muito fácil de jogar. É um time que defende bem, então assim, tá numa recuperação, né? Saiu das últimas posições, cresceu e agora tá no meio da tabela. Então é um jogo difícil e se eles vierem muito fechados, o Santos vai ter que ter paciência para trabalhar a bola, mas eu espero que tenha criatividade e velocidade, que tenha movimentação. Eu sinto muita falta de movimentação. O jogo contra o Cuiabá, o Santos não se mexia, o jogador pegava a bola e ninguém passava para dar opção, não tinha movimentação. E é sacanagem comparar, mas hoje eu estava assistindo o Manchester United e Arsenal, e a troca de bola, a movimentação dos jogadores do Arsenal é ridículo, porque assim, daí a gente não vê no Santos, parece que é um abismo, assim, cara. Mas na verdade é uma questão dos jogadores se mexerem mais, trocarem de posição, fazerem movimentação. Tem jogador que sai do meio, ele ataca mais o meio dos zagueiros para tirar a marcação, para abrir espaço para o jogador que está lá na frente voltar, ou para abrir espaço para esse cara do meio abrir pela lateral, sabe? É muito diferente de ver a questão tática que funciona por movimentação e posicionamento, mas são coisas que a gente vê no futebol, a gente vê alguns times fazer, a gente vê o Flamengo fazer, a gente vê o Palmeiras fazer, o Inter tem feito, o São Paulo nos bons jogos tem feito, o Fluminense com o Diniz, que a gente conheceu e não tem boas lembranças, sabe? Funciona muito bem, então a gente também tem que pensar que a gente precisa desse tipo de evolução. Não dá para achar que o jogador vai pegar a bola, todo mundo fica parado e daí ele vai tentar uma jogada individual para resolver. Não é todo jogo que resolve. Não é todo jogo que o Soteldo vai tirar um coelho da cartola, que o Lucas Braga vai fazer uma jogada incrível que vai ser um gol, ou que o Ângelo vai dar assistência para o Marcos Leonardo todo jogo e todo jogo nós vamos ganhar de 1-0 desse jeito. Não é assim que funciona. A gente precisa do conjunto funcionando. Hoje, a parte defensiva tem funcionado relativamente bem, mas a ofensiva está devendo um pouco. Eu espero que a partir desse jogo a gente comece a ver coisas diferentes, melhores, evolução no trabalho do Lisca, que é o que a gente sempre pede. Deixe seus comentários, coloque aí quanto você acha que vai dar o jogo, gols de quem, o que você está esperando para esse jogo e no mais. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ative as notificações, chame mais cientistas. Obrigado a você que acompanhou até o final, um grande abraço e para cima deles. Até!